Olá, o debate está no ar. Estamos aqui toda quinta-feira no Facebook do Canal Futura e na tela da TV toda terça às 9 da noite. Você também encontra as nossas edições no Futura Play. Bom, a gente está em outubro, reta final do ano, e você é daqueles que está se preparando para o vestibular, para o Enem, ou está correndo contra o tempo para entregar os artigos e projetos da faculdade ou da pós-graduação? Pois é, com o ano letivo e acadêmico quase chegando ao fim, o debate de hoje discute o ensino superior, a produção científica, as políticas de financiamento da formação de profissionais fora do Brasil. A partir do olhar de quem está nas universidades, vamos entender o que representam os resultados dos rankings internacionais de avaliação. Aqui no estúdio, com os nossos convidados, vamos analisar também como a crise fiscal da União e de estados estão impactando essas instituições e ameaçam a meta do Plano Nacional de Educação de aumentar a participação dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior no Brasil até 2024. Para começar, vamos ver uma reportagem da nossa equipe. A britânica Times Higher Education produz uma das avaliações sobre educação superior de maior prestígio do mundo. E pelo segundo ano seguido, a participação brasileira na lista das 1000 melhores universidades do planeta encolheu. Agora, 15 instituições aparecem no seleto grupo, 6 a menos do que em 2017 e 12 a menos em 2016. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi uma das que perderam espaço entre as mais renomadas. A UERJ tem sofrido com a crise financeira do Estado e chegou a suspender as atividades no ano passado por falta de verbas. A notícia positiva é o ingresso da Universidade Federal da Bahia no ranking de destaque. A Universidade de São Paulo continua sendo a instituição brasileira mais bem posicionada, no grupo das 300 melhores. A USP também voltou ao topo do ranking universitário elaborado pelo jornal Folha de São Paulo e superou a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha ocupado a primeira posição nas 2 edições anteriores da avaliação. Bom, vamos conversar aqui com os nossos convidados então. Gerson Lima Silva, professor do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ e atuou também na Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro entre 2003 e 2018. E aí eu te pergunto, os rankings globais têm legitimidade para avaliar universidades nacionais? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo, boa noite, professora Marisa. Eu acho que os rankings são muito importantes. Tanto os rankings, especialmente os rankings externos, mas também a novidade de ter um ranking nos últimos 8, 9 anos, ter um ranking da Folha de São Paulo também é muito importante, porque avalia questões mais específicas do Brasil. Então, é muito importante, né? A maioria desses rankings leva muito em conta a questão da pesquisa. E alguns podem se perguntar, mas será que a pesquisa é tão importante para o ensino da universidade? Eu gosto sempre de lembrar das palavras do professor Carlos Chagas Filho, né, que criou o Instituto de Biofísica, lá da UFRJ. Ele tem tem uma frase lá que ele cunhou na década de 60, na universidade se ensina porque se pesquisa. E isso, de fato, a gente verifica que as universidades que estão no topo da maioria desses rankings, não só do THE, mas de vários outros ranqueamentos, como da IBRU, da QS, etc., né, são universidades com muita tradição de pesquisa. E a gente vê algumas universidades brasileiras, né, várias, né, como já mencionado, que vêm ocupando gradativamente posições, às vezes melhores, outras vezes um pouco menores, né? Mas esses rankings são muito importantes e também estimulam, por outro lado, a própria universidade a fazer uma reflexão sobre a importância de ter uma melhor gestão, de como você realmente ocupar um espaço, não só no ensino, mas na pesquisa, uma pesquisa de qualidade que seja impactante, em termos de produção de conhecimento verdadeiro, porque esses rankings, eles não são só quantitativos, são qualitativos, né? É claro que, por outro lado, muitas vezes é um pouco injusto, porque o Brasil, país de 206 milhões, né, precisamos ter muitas universidades. Ainda temos em torno de 18%
dos jovens entre 18 e 24 anos nas universidades, quando deveríamos estar aí perto dos 30 e poucos %, né, como Chile, as universidades, os países da Europa, da OCDE, Estados Unidos, etc. Então, você quando expande, são universidades mais jovens, vão ter dificuldade de galgar esse espaço, mas, de novo, aí vem essa questão de que você não tem como dissociar a pesquisa do bom ensino. Pois é, mas são realidades muito diferentes, né? Tem a questão da regionalidade, a vocação daquela universidade. Eu quero destrinchar mais um pouco essa claro. Questão da avaliação para cada realidade, mas eu queria ouvir agora a opinião da Marisa Beppu, que é pró-reitora de desenvolvimento universitário da Unicamp. A mesma pergunta para você. Tem legitimidade um ranking desse internacional? Ele é absolutamente aproveitável para a nossa realidade? Primeiramente, agradeço o convite de estarmos aqui discutindo esse tema tão relevante, né? Agradeço a oportunidade. E eu gostaria de colocar um viés um pouco diferente nessa história dos rankings. As 3 estaduais paulistas, eu venho da Unicamp, está exatamente num processo de discussão bastante ampla dessa questão de indicadores e de rankings. E apesar de reconhecermos a imensa importância, a importância histórica até do surgimento dos rankings, a gente reconhece que o ranking em si não é um fim para nós. Ele é um instrumento importante de calibração, de verificar como esses rankings nos enxergam, mas é muito importante que cada instituição reconheça a sua missão especificamente e trabalhe de forma indutora no sentido de alcançar essa missão. E é exatamente o que você estava falando. Algumas universidades têm missões diferentes e isso tem que ser extremamente respeitado. Quer dizer, tem que relativizar o que esse ranking está dizendo também. Exatamente. E se isso for feito bem, o ranking é uma consequência, né? E, de certa maneira, vai haver uma boa colocação num determinado ranking ou outro. O que nós notamos é o seguinte, a história dos rankings, o primeiro ranking que apareceu foi o famoso ranking de Xangai, que era 100% bibliométrico e quantitativo. Talvez o mais objetivo que nós tenhamos. Bibliométrico é que a gente está se referindo à produção, quantidade de artigos, publicações, etc. e tal. Esse era o critério? Esse era o critério, até hoje é publicado e foi feito pelo governo chinês com um objetivo claro de dizer, bom, a China queria internacionalizar e melhorar suas universidades e disse, bom, como é que nós estamos e como é que eu vou dividir meu dinheiro aqui internamente para as universidades chinesas? Então, ela começou a querer avaliar suas universidades e surgiu dessa maneira. O que aconteceu é que a boa parte das universidades europeias que não estavam entre as 10 primeiras, no primeiro ranking das 10 maiores ou melhores, 8 eram estadunidenses e 2 eram europeias. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, veio a THE, que é da Times Higher Education, que é inglesa, na verdade, uma forma europeia de enxergar, que também inseriu atributos qualitativos nessa avaliação. Pois é, se a gente não faz esse esforço, aí é uma provocação que eu faço agora, fica parecendo uma coisa meramente um jogo de marketing, né? Eu tenho minha universidade, minha instituição ali bem avaliada e ponto final, é o que importa. E não é esse o objetivo, né? Não. E aí eu te pergunto também, esses rankings, eles fazem de fato as universidades se repensarem na prática? A Unicamp, por exemplo, quando recebe a avaliação dela, da Times Higher Education, isso tem um peso ali? Isso é avaliado com essa discussão, com esse debate interno? Com esse nível de dizer que a gente vai mudar algum mecanismo internamente, eu posso dizer que não. O que nós avaliamos é o que o mundo está vendo como importante, se a gente deveria fazer algum tipo de mudança do ponto de vista conceitual, de valores ou de metas que nós estabeleçamos. Agora, não é almejando, olha, nós somos número tal, então vamos agora para o número tal. Né? Não funciona dessa maneira. Agora, é importante verificar essa colocação. Né? Na UFRJ, uma avaliação dessa tem um certo impacto? Não, claro. Muda alguma coisa? Não, claro que tem. Acho que concordo com a professora Marisa que
que obviamente não é uma corrida de cavalos, né? Então, eles, e especialmente quando a gente se tratando de Brasil, a gente tem que olhar com cuidado, mas ele tem algumas coisas importantes. Pensar, por exemplo, quando a gente olha, mais importante do que ver a posição em que está, é ver a pontuação nos diversos itens. Então, as universidades brasileiras, né, as de São Paulo menos, mas geralmente a gente perde muito na questão da internacionalização. Número de alunos estrangeiros, número de professores estrangeiros. Então, há 20 anos atrás era muito pior, então já houve uma melhora. Sim. Quando eu olho assim, as universidades federais, a própria UFRJ. E a internacionalização hoje, é um aspecto que conta tem um certo muito, peso nessas tem um avaliações, peso né? muito grande. Então, tudo entra na fórmula. Eu acho que muito mais importante do que ver a posição ali é estudar esses dados, né? E eu queria fazer um destaque aqui. Será que a gente consegue recuperar essa informação? Esse ano, 36 instituições de ensino superior vão receber recursos do Programa Institucional de Internacionalização, conforme resultado recém-divulgado pela CAPES e que a gente pode ver nesse destaque da redação. 300 milhões de reais vão ser destinados por ano a projetos que estimulem a formação de redes de pesquisas internacionais, o intercâmbio de professores e alunos e a melhoria, claro, da qualidade da pós-graduação. Para serem escolhidas, as universidades precisaram apresentar um plano de políticas e ações inovadoras pensando o contexto internacional. E eu pergunto para a Marisa, quando as universidades ocupam essa posição internacional, qual é o retorno para a sociedade brasileira? O retorno para a sociedade brasileira é uma atratividade entre os pares de igual para igual. Então, por exemplo, nós somos muito procurados ali dentro da Unicamp por profissionais que querem fazer seus sabáticos, fazer seus estágios pós-doutorais dentro da instituição, e isso obviamente fomenta também e incrementa uma evolução na parte de ensino, de pesquisa, com as técnicas mais modernas que possam haver nos dois cenários. Outra coisa interessante, além da parte não só da internacionalização que a gente verifica, é também a parte de captação de recursos e também convênios com o setor produtivo. E isso é algo que é muito forte nas instituições internacionais que são ponta nos rankings. E é muito interessante que as 10 primeiras instituições que aparecem em um ranking ou em outro são as mesmas, né? Então, elas são unânimes nos dois rankings. Os pesos diferentes de cada ranking vão afetando a vida dos demais, né, que vem mais abaixo do ranking. Mas essas 10 são sempre referência. Então, o que acontece? Essas 10 também têm práticas muito claras, muito interessantes e que são benchmark mesmo, que é a parte da troca internacional, da questão de como elas encaram essa relação de convênios com o setor produtivo. Eu não estou falando só de setor produtivo, pode ser mais especificamente governamental, indutor de políticas sociais, etc. e tal. E isso tudo vem acrescentar as práticas também nas instituições brasileiras, né? A gente está falando aí de internacionalização. Eu queria mostrar uma reportagem agora que mostra ali o dia a dia da Universidade de São Paulo, que foi criada há 84 anos. E a gente vai ver exemplos aí de pesquisas de trabalhos que de fato colaboram para essa reputação internacional. Vamos ver. Uma das responsáveis por esse desempenho da USP é a ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, localizada no campus de Piracicaba. Entre outros cursos, é aqui que funciona o de Engenharia Agronômica, considerado um dos 5 melhores do mundo na área. Nós temos aqui, são 9 cursos, sendo 7 de bacharelado e 2 de licenciatura, que cobrem assim, de economia, administração até floresta, gestão ambiental, ciências biológicas. Então, isso permite que o nosso aluno ele tenha uma formação, embora, por exemplo, ele seja da engenharia agronômica, ele tem contato com os outros cursos, tá? Oportunidades de estágio, de extensão. Então, isso dá uma formação muito eclética para o nosso aluno, seja de qual curso ele for. Bom, isso na hora de uma empregabilidade, ele te dá uma flexibilidade e adaptação muito grande. Acreditamos que o sucesso se deve muito a isso. Justamente essa base sólida que a ESALQ nos proporciona para a gente conseguir ingressar depois no mercado de trabalho, né? Então, os grupos de estágio,
o próprio intercâmbio, de fato, é um diferencial, né? A parceria que a universidade tem com diversas instituições de ensino internacionais. Então, o aluno tem a possibilidade de fazer um intercâmbio muito bem estruturado, e isso para o crescimento pessoal e profissional é de extrema importância, porque é uma experiência muito rica. Outro indicador considerado pelos rankings é o volume de atividades e recursos investidos em pesquisa. A Exalc é uma escola com forte perfil de pesquisa, com forte produção de trabalhos científicos, que são conduzidos pelos professores, né, em colaboração com os alunos de graduação e pós-graduação. E essas pesquisas, elas frequentemente estão envolvidas na formação desses alunos, muitos deles destinados ao mercado de trabalho, na área de pesquisa. Muitos ex-alunos nossos saem da Exalc e vão ser pesquisadores em outras universidades, em outras instituições como a Embrapa. Muitas dessas pesquisas, elas inclusive têm financiamento do setor privado, elas visam identificar soluções para o setor produtivo. Essas soluções são implementadas frequentemente com grande sucesso no setor produtivo, resolvendo problemas, trazendo inovação, aumentando a eficiência, aumentando a sustentabilidade. Então essa é a finalidade da pesquisa, é resolver problemas. Eu queria agradecer o Fabiano Pereira e a equipe da TV USP de Piracicaba, que é parceira aqui do Canal Futura. E Gerson, pergunto para você, a gente acabou de ver o impacto da pesquisa científica no setor produtivo, no caso a agricultura. Que outros setores da sociedade você acha que podem ainda serem beneficiados com pesquisas dessa natureza? Claro, né? Acho que o exemplo da agricultura é o exemplo mais patente, né? O quanto que, né, influi no nosso PIB, os avanços que pesquisadores brasileiros fizeram na agricultura, não só as universidades, mas principalmente também o sistema Embrapa, né? Mas a gente tem excelência em muitas outras áreas, como doenças tropicais. Nós tivemos o exemplo da dengue, da zika, né, que se não fosse o Brasil teria tido um atraso aí de pelo menos um ano na descoberta da correlação entre zika e microcefalia. A gente tem toda a questão da pesquisa de extração de petróleo em águas profundas, do pré-sal, né, que hoje já representa mais de 50%. Ou seja, a pesquisa na universidade mais do que mostrou a importância de você fazer essa translação para o setor produtivo, para o setor governamental. E eu acho que, juntamente com isso, a gente tem um outro lado que é necessário que haja investimento. Então, o Brasil, apesar de a gente estar ser a sétima, oitava economia do mundo, já fomos a sexta, nós investimos ainda muito pouco, né? 1,1%, 1,2% do PIB em pesquisas, dos quais metade é governamental, outra metade são empresas. A China já passou os 2%. Coreia está em 4,5%. Então, a gente precisa fazer essa transição. Acho que a gente conseguiu, né? Então, onde foi feito, por exemplo, se tem uma produção na ciência agrária que é a quinta do mundo. Em doenças tropicais também está numa posição muito... Quer dizer, existe um trabalho de produção, mas aí a gente entra em outra questão que até queria colocar a Marisa agora na conversa. Como é que o mundo tem acompanhado essa nossa produção científica? Então, existem duas maneiras, eu acho que diferentes de encarar a questão da produção. Uma é aquela questão bem tradicional de olhar papers, seus fatores de impacto, quanto as pessoas citam os papers gerados pelos pesquisadores. Mas tem um outro lado muito importante, que é a parte realmente de transferência de tecnologia ou desse conhecimento para uma aplicação clara na sociedade, né? Então, um dos números que a gente persegue, que olha muito, essa foi um dos diferenciais, pelo menos que nós brincamos muito com a nossa co-irmã USP, que quando no ranking da América Latina a Unicamp passou a USP, nós começamos a analisar, como o próprio professor Gerson disse, o que nos tinha feito galgar de um posto para outro, etc. e tal. E a questão da transferência de tecnologia para a inovação, captação de recursos
do setor privado e também a questão do empreendedorismo trouxe muito à universidade, a Unicamp, a visibilidade. Então, por exemplo, os números são que as empresas filhas da Unicamp, que são fundadas ou incubadas na universidade, ou então que foram empreendidas a partir de estudantes formados, os egressos da universidade, tem hoje, isso dados do ano passado, um faturamento que passa dos 3 bilhões anuais. Então, isso já é 1,5 vezes o que o Estado investe via ICMS na universidade. Então, o retorno, né, começa a vir no momento que a universidade começa a alterar esse seu entorno, né? Seja criando empregos, porque essas empresas geravam mais de 29 mil empregos diretos. Então, isso, na verdade, é o potencial transformador. Seja no setor agrícola, seja no setor da informática lá, de TI, que é muito forte na região, seja também das questões das políticas específicas e práticas. Então, um projeto que agora está sendo tocado atualmente é fazer um hub de sustentabilidade lá. Então, as cidades autossustentáveis, os núcleos autossustentáveis são conceitos extremamente modernos e que vão trazer novas tecnologias e que é importante de transferência direta para a sociedade. Você está falando de novas tecnologias, a gente tem aqui no Futura abordado muito essa questão também e também estamos abordando questões relacionadas, por exemplo, à saúde. O médico patologista, professor e pesquisador Paulo Saldiva comanda a nova temporada do programa Entrevista aqui no Futura. A gente conversa com o Saldiva agora pela internet. Bem-vindo aqui ao debate, Saldiva. O programa ele é realizado em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, o Entrevista, que vai começar a nova temporada agora. E eu queria saber de você quais outros temas são discutidos nessa nova temporada. Bom, Bernardo, Marisa, Gerson, prazer estar aqui com vocês. E, bom, para mim foi muito gratificante, eu espero que seja para os telespectadores também participar, porque eu aprendi muito. Que aprendemos todos. Morri de medo, viu, Gil? Bernardo, porque eu nunca tinha feito nenhuma atividade, uma aventura dessas de entrevistar gente sabida, né? E quando você acabava de entrevistar alguns, você pensava que tinha que pagar por ver artístico, porque não era só uma questão da história da pesquisa, mas a história de vida. O que faz as pessoas se aventurarem no vazio? Mas, ô Saldiva, eu já tive um spoiler aqui, nós já tivemos um spoiler de que você saiu muito bem, viu, nesse programa. Então, mas foi um projeto de aprendizado e agradeço, porque foi o primeiro programa que teve uma via jornalística e também de psicoterapia jornalística, né? Mas qual que é a importância na sua avaliação, Saldiva, da gente trazer para a televisão esse tipo de discussão em relação à produção científica? Bom, primeiro, o que se mostrou é que um Brasil que dá certo, né? A gente está tão desesperançado, mas você vê que experiências de muito sucesso que envolvem cidadania, envolvem a compaixão, no caso da saúde, o olhar diferenciado para o próximo. Também mostramos alguma coisa de tecnologia, né? De gente que, em vez de empreender, né? No sentido de... Quer dizer, tem a veia desde o começo de querer fazer o seu negócio e usar, então, o caminho. Você não vai ganhar dinheiro só na bolsa, só no mercado financeiro, você vai criando o seu produto, usando a sua inteligência, seu capital. Nós tivemos muitas discussões também na área de energia, que é um aspecto crítico, e o Brasil tem muitas opções alternativas. E a parte de empreendedorismo, então, tem umas histórias, olha, que foi muito legal, mas foi muito legal mesmo. E as histórias de vida. Sabe quando é que eu senti que pegou? Quando a equipe de filmagem, os câmeras, que tiveram muita paciência com a gente, começaram a se interessar e discutir isso entre eles nos intervalos, né? Essa então, é uma boa métrica, né? Aliás, é uma boa métrica para o programa. Bom, então eu convido vocês para assistirem isso, né? E, Saldiva, deixa eu te fazer mais uma provocação aqui. O programa, claro, ele vai discutir a questão do fomento à pesquisa, a importância desse fomento, né? Ah, sim, porque, veja, vamos pensar o que o Brasil conseguiu ter
competitividade no mundo. Agroindústria, indústria aeronáutica, a exploração em águas profundas, a produção de coisas desde do resgate, que vai salvar vocês, o atendimento pré-hospitalar, o desenvolvimento de instrumentos que dão cidadania para pessoas tetraplégicas, vai aparecer de tudo. E no Maravilha. fundo, a gente vai ver que, como disse a Marisa, o investimento em pesquisa, a universidade não visa lucro, mas uma das funções da universidade e da pesquisa é gerar lucro para o país, é gerar desenvolvimento para o país e resolver questões que são nossas, que se não fosse feita pela Universidade Brasileira, ninguém ia fazer. Com certeza. Então, eu acho que foi muito legal. Saldiva, nos vemos então dia 15 às 10 da noite aqui na tela do Futura. Obrigado, viu? Bom, então tem um aspecto, só uma coisinha de arqueologia, né? Porque vai ser o primeiro dinossauro entrevistando pessoas. Então envolve várias áreas. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Tá aí Saldiva já mostrando o talento dele para televisão, né? Vamos combinar. Muito talentoso. Maravilha. Bom, então tá feito o convite aí, dia 15, entrevista, estreia a nova temporada aqui. E obrigado, Saldiva, mais uma vez. Nos vemos por aí. E é isso, né? A gente vai fazer um intervalo rápido agora e na volta a gente continua com o nosso debate. O debate está de volta e aqui no estúdio nossos convidados continuam conosco falando sobre educação, ensino superior e fomento à pesquisa. Nos dias 4 e 11 de novembro será aplicada a prova do Enem 2018. A distribuição de 11 milhões de cadernos de provas já começou. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio vai ser usada como forma de ingresso por quase 1.500 faculdades e universidades públicas e privadas. Os dados são do balanço mais atual do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A equipe do debate conversou com alguns jovens aqui do Rio de Janeiro que estão se preparando para essa etapa. A gente quis saber o que esses jovens levam em conta na hora de escolher a universidade. Vamos ver. Oi, Bernardo e convidados do debate. Hoje eu estou aqui com alunos que vão fazer o vestibular esse ano. Estela, quais aspectos você está levando em conta na hora de escolher a sua universidade? Então, eu estou levando em consideração toda a infraestrutura, o currículo da grade e também estou levando em consideração a localidade das universidades, porque no Rio de Janeiro a gente sofre com os transportes, né? A gente depende do transporte público que não abrange toda a cidade do Rio de Janeiro. Eu procuro pensar no que eu me imagino fazendo e qual é o ponto forte daquela universidade. Então, como eu quero medicina e a área de pesquisa me interessa muito, isso conta muito para mim na hora da minha escolha. E como você chegou a esses critérios de escolha? Seus pais te ajudaram? Algum professor? Pesquisas, enfim? No início, era tudo muito vago para mim em relação a essas informações de universidade. Eu tive muitas pessoas, amigos, familiares, que conversavam comigo sobre universidades e depois eu vim pesquisar sobre isso e foi quando eu realmente me aprofundei nas universidades que de fato tinham a ver comigo. Os professores, principalmente do Fator, me ajudaram muito porque eles se atentam muito dentro da sala de aula no nosso psicológico e na nossa saúde enquanto estudante. Rafael, em sala de aula, quais são as dúvidas que surgem nos alunos sobre a questão do desempenho das universidades? O desempenho da universidade é um dos critérios que eles levam em consideração para fazer a escolha da universidade e sempre que sai um ranking, alguns alunos que ficam mais antenados com relação a isso já iniciam uma preocupação. O papel do professor nesse processo é muito mais de orientação. Nem sempre o desempenho declarado daquela universidade naquele momento, por aquele ranking, traduz a realidade total da universidade. E outros critérios também podem pesar muito para a escolha da universidade. E você pretende no futuro estudar em alguma universidade fora do país? Sim, eu pretendo fazer uma especialização em alguma universidade francesa, porque eu admiro muito a sociedade de lá, os direitos trabalhistas, a forma como eles lidam com a ciência. Eu acho que é algo muito de se admirar e de querer participar de alguma maneira. Com certeza é fazer bacharel lá fora. E por enquanto, eu estou interessada no Canadá e nos Estados Unidos. O meu país de escolha é a Inglaterra, por conta de toda a história e a minha paixão. Mas eu vou aplicar para diversos países, então o que eu passar, eu acho que eu vou mesmo.
Eu vou voltar a conversar aqui com os nossos convidados e eu quero trazer mais um dado para esse debate. O portal Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, o IEDE, analisou os questionários de 2015 do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. E o levantamento mostra que apenas 4 em cada 10 adolescentes de 15 ou 16 anos de escola pública almejam concluir um curso superior de 4 anos de duração ou mais. Marisa, pensando em quem vai ingressar, e eu também queria aproveitar já para mostrar a participação de um internauta que está acompanhando aqui o programa, que é o Igor Emanuel Costa, que disse o seguinte: o ranking é um reflexo, esses rankings que a gente está falando aqui, é um reflexo do ensino da universidade, considerando ensino em seu aspecto quantitativo e qualitativo. É sempre bom estar informado sobre esses rankings, pois eles que irão definir o nível de absorção de conteúdo. Eu penso assim. Esse ranking, como esse que acabou de ser divulgado, que mostra essa avaliação internacional, né? Ele, de fato, na sua avaliação, impacta na escolha do estudante? Impacta. Impacta e impacta fortemente. Já existem vários estudos sobre rankings que, inclusive, internacionalmente, nos fluxos próprios, até migratórios, não somente nos vestibulares ou no Enem dentro do Brasil, mas fora também influencia. Então, vou dar alguns exemplos. Algum aluno estrangeiro que queira conhecer uma universidade brasileira e tal, eles olham esses rankings para escolher não só a questão da graduação, que é um pouco mais, talvez por ser de língua portuguesa, etc. e tal, um pouquinho mais limitado, mas quando você vai no âmbito da pós-graduação, já é muito mais intenso o fluxo de estudantes estrangeiros também. Eles vão buscar alguma referência. Vão buscar alguma referência e, é claro, como eu disse antes, não é uma meta, mas a gente sabe que isso influencia na visibilidade e também nas decisões de escolhas dos estudantes. Isso é preponderante. Agora, Gerson, você acredita que em algum momento eles relativizem esses resultados da maneira como a gente está fazendo aqui? Na verdade, há uma discussão geral, né? Tanto que há muitos rankings, né? Tem os 3 maiores, né? Que já citados, mas diversos países, a Austrália tem um sistema de ranking diferente, etc., né? Que procura relativizar. Eu acho que, né, como eu mencionei anteriormente, né, quer dizer, entrar no detalhe dos rankings, até por áreas, é muito importante. E aí, concordando com a professora Marisa, né, e pegando o gancho aí da questão da importância dos rankings, né, no Brasil a gente teve nos últimos 5, 10 anos uma procura crescente por estudantes de vários lugares, né? Inclusive até do Canadá, né? Quando a gente teve uma janela de maior oportunidade, que foi no programa Ciência Sem Fronteiras, que teve muitos problemas, a parte melhor que eram os estrangeiros que vieram para o Brasil, nós absorvemos muitos estrangeiros altamente qualificados aqui no Brasil, que eles viram e, obviamente, usavam os rankings para vir, né? Então, estudantes da Índia, do Paquistão, da África, né, e até de países desenvolvidos, têm procurado muito, e é claro que eles procuram muitas universidades melhor classificadas no ranking, e então geralmente são as universidades paulistas. Há uma procura muito grande pelo Rio de Janeiro, né? É uma pena que isso não seja acompanhado de a gente conseguir, tanto aí uma reflexão mais interna, a gente ter mecanismo, né, de, por exemplo, até na pós-graduação, de ter os cursos, talvez em língua estrangeira, as disciplinas, e também no ponto de vista do fomento, que o Paulo abordou muito, né? A gente teve nos últimos 4, 5 anos, a gente teve uma diminuição muito grande do financiamento a nível federal, né? Criando, e aqui no Rio também isso ocorreu muito, então a gente tem, por exemplo, um grau de internacionalização que tem algumas universidades, para não falar da UFRJ, falar da UERJ, por exemplo, tem uma participação importante em física de alta energia, lá no CERN. Então, isso fica muito prejudicado, né? Então, sem dinheiro... E a gente está falando de um ranking que faz essa avaliação internacional. Existem outros rankings também. E na avaliação de vocês, eles têm um peso equivalente a um ranqueamento feito, por exemplo, pela Times Higher Education? O jornal Folha de São Paulo tem um levantamento também. E a pergunta é, os alunos costumam levar em consideração essas outras avaliações?
Eu acho que no caso do ranking da Folha, da UF, né, da Folha de São Paulo, acho que já virou um ranking muito procurado. Eu acho que o estudante brasileiro, ele olha 2 rankings importantes para ele. E eu acho que ele não entra nessa profundidade das nuances da qual você falou, não. O RUF é um da Folha de São Paulo e o outro do próprio Guia do Estudante também, que aí é o elenco dos cursos, né? Não especificamente das universidades, mas dos cursos. Então, eu acho que o estudante que está prestes a ingressar numa universidade, o estudante brasileiro, olha muito isso. Agora, os estudantes que querem ir para outros lugares olham os outros rankings internacionais. Aí não só o THE, mas o QS também, enfim, alguns outros que também evidenciam quais são as universidades mais de ponta. Todas essas, a THE e a QS, fazem também avaliações por áreas, né? Então, por subjects, que a gente diz. Então, tanto para o estudante que quer fazer um intercâmbio fora, tanto quanto aquele que gostaria de visitar o Brasil. Então, eles olham esses rankings, sim. Falando dessa questão dos rankings e da importância que eles têm entre os alunos, nós já falamos aqui que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi uma das que perderam espaço no ranking britânico Times Higher Education. E em nota, o jornal O Globo, uma nota enviada para o jornal O Globo, a UERJ atribuiu o resultado ao crescimento das universidades chinesas. A instituição salientou ainda que aparece entre as 25 primeiras na América Latina em outras listas de avaliação, apesar da crise. No ano passado, a reitoria da UERJ reconheceu enfrentar o pior momento desde a fundação em 1950. Greves, adiamentos de aula por falta de serviços básicos e atrasos de pagamentos a servidores foram algumas das situações que impactaram fortemente a universidade, que foi pioneira, por exemplo, no uso de cotas para o ingresso no ensino superior. A gente vai conferir o depoimento de 2 jovens aqui do Rio de Janeiro sobre como esse contexto afetou as escolhas de entrar na UERJ. Olá, meu nome é Pedro Jepiaçu, tenho 19 anos e sou morador da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ano passado, me formei no 3º ano do ensino médio e atualmente curso meu primeiro período na Faculdade de Comunicação. No meu ano do vestibular, eu optei por não fazer a prova de ingresso para a UERJ. E o motivo dessa minha decisão foram as grandes greves que ocorriam e a falta de infraestrutura apresentada pela faculdade. Os meus medos com isso era a duração que o meu curso poderia levar e a falta de recursos que a minha faculdade apresentaria. Bom, meus pais foram formados na faculdade da UERJ, o que deveria brilhantar os meus olhos e me motivar a entrar para a faculdade. Porém, com toda a falta de investimentos proporcionados pelo governo, a motivação que o público jovem tem de ingresso nas faculdades públicas em geral, e principalmente na UERJ, com todas essas greves, vem cada vez diminuindo mais. Bom, Marisa, a gente viu aí um exemplo de um aluno que, né, notoriamente teve aí a decisão dele, a escolha dele, influenciado por uma avaliação dessa estrangeira, né? Sem dúvida. E fomento é diretamente influenciador também da injeção de recursos e o resultado que aquela instituição tem. Né? Então, eu estava aqui lastimando com o meu colega Gerson que a UERJ, que já realmente teve um papel muito histórico e importante nesse contexto das universidades, esteja realmente amargando esse tipo de coisa. E eu acho que o aluno realmente que acompanha acaba fazendo decisões, tomando decisões em cima dos fatos e dos acontecimentos, né? E acaba realmente influenciando, os resultados acabam influenciando nessas decisões, né? Com certeza. Bom, a gente entrou em contato com a UERJ, que mandou uma nota informando que o vestibular desse ano está em andamento, o calendário acadêmico e o pagamento dos servidores já foram normalizados. Aí o posicionamento da UERJ, Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado aqui no Rio o drama por que passou a universidade em virtude da crise fiscal que o Rio de Janeiro está passando. E aí a gente volta a falar nessa questão de financiamento, de custeio. E falando nisso, as instituições portuguesas são as únicas até agora que aceitam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente está mudando de assunto agora, para o ingresso em seus cursos de graduação. Para quem busca o intercâmbio internacional na pós-graduação, as bolsas oferecidas pela CAPES representam muitas vezes
a única possibilidade de ter essa experiência. Mas quem vai tem que voltar, pelo menos pelas atuais regras da CAPES, a determinação aos ex-bolsistas de doutorado é o retorno até 60 dias depois da apresentação dos trabalhos de teses acadêmicas. Mas um grupo que já reúne 150 doutores brasileiros busca mudar essa regra. O Gilvano Dalanha, que conversa conosco agora pela internet, é um deles. Eu queria agradecer a presença aqui do Giovano. Giovano, explica pra gente o que é o Grupo Brain. Olá, boa noite, Bernardo, boa noite demais convidados, professora Marisa, professor Gerson. Bom, o Brain é uma rede de pesquisadores, jovens pesquisadores em início de carreira espalhados pelo mundo, que tem como objetivo contribuir de uma maneira efetiva para a internacionalização do conhecimento que é produzido no Brasil. Já que você tocou nesse ponto, não é necessariamente uma mudança de regra que o grupo busca. O grupo busca, nesse momento, um melhor aproveitamento do investimento que é feito na formação desses ex-bolsistas. Todos nós sabemos que a CAPES e o CNPq, por exemplo, são agências que têm tido um comprometimento bastante louvável ao longo dos anos na formação de jovens doutores, mas que nem sempre é possível mensurar e acompanhar o impacto dessa contribuição de todos esses doutores quando voltam. Muitas vezes as pessoas não voltam. E, historicamente, esse não retorno muitas vezes caía no esquecimento e, por que não dizer também, trazia um prejuízo para o país. E nós buscamos reverter esse aspecto através de uma série de ações que estamos a promover nesse momento. E, Giovano, você é membro da diretoria do Brain. Quais são as principais razões para não retornar ao Brasil? Tem a ver com o mercado de trabalho? Sim, o mercado de trabalho é um aspecto fundamental nesse processo. A própria CAPES, por exemplo, reconhece que é um momento difícil para o país e que é natural que mais pessoas tensionem nesse momento a considerar esse aspecto do mercado de trabalho como central quando optam pelo não retorno, mas também há outros aspectos também que estão envolvidos. Às vezes o não retorno de uma pessoa não é motivado necessariamente por uma decisão pessoal, mas sim por uma série de circunstâncias que acontecem na vida da pessoa, essencialmente. E o que nós buscamos é que esse não retorno não implique num prejuízo para a produção de novo conhecimento no Brasil. Hoje em dia, muitas pessoas que não retornam e tentam ressarcir financeiramente o país, elas acabam entrando numa situação em que começam a pagar de forma faseada e nem sempre esse dinheiro retorna investimento para a produção de conhecimento, para a ciência brasileira. E nós estamos tentando encontrar estratégias para que esse retorno seja feito de modo que haja, quando possível, sempre o retorno pecuniário, mas que também haja o retorno daquele objetivo principal que o programa se propunha, que é contribuir para o avanço do conhecimento que é produzido no país. Eu queria trazer rapidamente essa questão aqui para o estúdio, para a gente repercutir. Marisa, na sua avaliação, esse seria um movimento do que a gente poderia chamar de fuga de cérebro, que é quando esses profissionais mais bem qualificados, eles deixam o país e vão para instituições estrangeiras porque oferecem condições mais vantajosas? Na sua avaliação, seria isso? Olha, eu não sou antropóloga para a gente fazer os estudos aprofundados sobre isso, mas a gente aprende ao longo da história que existem alguns elementos preponderantes para a migração de pessoas. Uma seria a questão de guerras e regimes opressores, o que felizmente não é o nosso caso, e a outra é a questão econômica e empregabilidade, sem dúvida nenhuma. Então, apesar da gente ter uma instituição, e aí eu falo generalizadamente, de formação superior de qualidade no país, a falta de possibilidade de absorção de dar emprego no nível esperado e no retorno esperado que elas querem realmente atuar naquelas áreas, faz com que eles vão buscar outras oportunidades e isso acaba acontecendo naturalmente. Não sei se é uma fuga, né, mas isso acaba acontecendo por uma questão de oportunidade. E Gerson, na sua avaliação, assim, como é que a gente pode entender a dificuldade de empregar quem tem alta qualificação em países da Europa, dos Estados Unidos? Bernardo, na realidade, eu acho que o erro é nosso, é o do país. Do nosso sistema de educação superior, de ciência e tecnologia, porque se a gente já investiu tanto para formar o aluno durante toda a graduação, pós-graduação, foi fazer um doutorado fora, ou um sanduíche, etc.,
quer dizer, nós temos, e se a gente olha para o Brasil, ainda temos 700 pesquisadores por milhão de habitantes, 10 vezes menos que muitos países da Europa. Ou seja, a gente precisa de ter mais doutores, pesquisadores, mais ciência, mais cientistas. Então, a gente tem que ter programas, aí são programas de Estado, para absorver. Um deles, são programas relativamente baratos, como programas de pós-doutorado, a gente chegou a ter esses programas. Eu acho que alguns estados conseguem fazer isso melhor, acho que o estado de São Paulo consegue fazer melhor. Sempre a ciência vai ser, né, ela é muito competitiva, então, na verdade, você sempre tem um processo de seleção, mas não ter, né, como eu mencionei anteriormente, ter tido uma queda tão grande no investimento, né, do CNPq, da própria CAPES, isso está afetando muito. Então, é antieconômico, é o contrário, a gente desperdiça aquilo que a gente já investiu muito. E são pesquisadores que no passado contribuíram para o grande avanço na área das ciências agrárias, nas descobertas da Zika, do petróleo em águas profundas. Então, quando aparecer uma nova epidemia daqui a 10 anos, eu gosto sempre de cunhar uma frase uma pessoa americana, né, a Mary Lasker, né, que ela, quando o Nixon queria reduzir os recursos da NIH, ela chegou e falou, olha, se você acha que a pesquisa é cara, experimente a doença. Então, e o Nixon, imediatamente, ela conseguiu aumentar até os recursos da NIH. O argumento foi muito bom, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Gilvano novamente. Gilvano, como que a permanência fora do Brasil pode dialogar com as políticas públicas de incentivo à pesquisa, na sua avaliação? Olha, eu acho que talvez eu poderia responder essa pergunta dando alguns exemplos práticos e, em cima disso, poderíamos talvez fazer uma avaliação mais precisa. Por exemplo, nós temos alguns membros do nosso grupo que, nesse momento, conseguiram financiamento para projetos que envolvem instituições brasileiras e estrangeiras, financiamento esse dado por governos de países estrangeiros, e que parte desse financiamento é destinado a instituições brasileiras que às vezes revertem bolsa de estudos para estudantes sediados aí no Brasil. Esse é um exemplo, não é? O segundo exemplo que eu acho que poderia ser apontado nesse caso aqui é o fato de já termos membros no grupo também sediados em instituições estrangeiras que estão a ministrar cursos online em universidades brasileiras, seja em pós-graduação, seja em graduação. Giovano, e uma curiosidade, como é que vocês têm conversado com a CAPES em relação a esse processo? A CAPES já nos recebeu em 2 reuniões, nós manifestamos as nossas ideias, apresentamos uma proposta, ela reconhece a pertinência do nosso pleito, reconhece, como você foi falado aí no estúdio, que o cenário nesse momento é bastante delicado, mas estamos a tratar de questões históricas e que são sensíveis, não é? E que, nesse sentido, precisa que um debate profundo seja feito para ver a viabilidade desse projeto se oficializar, porque, nesse momento, ele ainda não é totalmente oficial. Ele nasceu como um movimento, digamos assim, concebido e posto em prática pelos próprios ex-bolsistas, não é? Tá certo. Giovano, eu queria agradecer sua participação aqui no debate, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Bacana, a gente viu aí então uma iniciativa de pesquisadores que pretendem, né, continuar com o trabalho fora do Brasil. Esse movimento, na sua avaliação, nos últimos anos em que a gente percebeu esses cortes intensos de verba para pesquisa, ele tem aumentado? Os estudantes, pelo menos os estudantes com quem vocês convivem, eles têm falado mais nisso? Nessa possibilidade de sair do país? Infelizmente, esse movimento tem aumentado, sim. E não é por conta da exposição que nós promovemos de contato desses alunos ou desses pesquisadores com o ambiente externo. Acho que o ambiente do exterior somente enriquece. Mas o problema da questão da nossa deficiência em absorvê-los no retorno é que causa esse transtorno, né? E eu acho que uma questão não só da forma de absorver como pesquisadores, mas o setor produtivo também absorve boa parte dessas pessoas. E no momento em que o nosso setor produtivo também está enfraquecido, né, e o que dirá fazer inovação se mal, né, eles se sustentam. Então, é nesse sentido que realmente a questão da absorção é
realmente crucial e influencia, né? Eu só complementando, né, concordo plenamente, eu acho muito cruel mesmo, porque acho que é cruel para o país, né? Lembrar que geralmente são os melhores que são atraídos. Eles acabam até arrumando uma maneira de ressarcir. Então, eu acho isso, a gente vai perdendo, se a gente for olhar em termos quantitativos, talvez não seja um número muito grande. Mas, em termos qualitativos, isso ocorre. E aí gostaria de lembrar que isso está ocorrendo não só com estudantes, está ocorrendo também com pesquisadores. Alguns até consolidados. Consolidados, que levam toda uma área de pesquisa para fora do país. No fundo, a gente voltou a falar de financiamento, voltou a falar de recursos. A gente ia trazer até uma outra questão que era dos royalties aqui do petróleo. Se isso como é que tem sido esse fluxo, né? Para as universidades. Eu queria a gente estar no final do programa que vocês fizessem uma consideração final. Pode, começando com a Marisa. Eu concordo com o Gerson que se a gente olha um percentual de PIB que o país investe, ainda temos um longo caminho a traçar. Mas eu acho que nós também temos que mostrar um pouquinho do que o conhecimento é capaz de gerar. E aí eu vou concordar com o que o programa foi feliz em mostrar, das iniciativas e do país que dá certo, né? Eu acho que a gente está tão mergulhado também em tantas perspectivas negativas, mas a gente tem que lembrar do próprio papel transformador e indutor da universidade, né? Talvez hoje nós não consigamos absorver todas essas pessoas que infelizmente o país forma e não conseguimos retê-los aqui. Mas uma iniciativa gera outra, que gera outra, que gera outra, aumenta o emprego ali, aumenta o emprego ali. Então, nós precisamos ter a ciência, a consciência desse papel transformador também, né? Eu acho que o exemplo do royalty é um bom exemplo, né? Ele é um royalty para uma riqueza que a gente tem no momento, no caso do petróleo, que daqui a 20 anos não vai ter. Talvez até tenha petróleo, mas vai ficar obsoleto. Então, se uma boa parte desses recursos não for investido em pesquisa, né? Energias renováveis, como a China está fazendo, a própria Índia, né? Estados Unidos, a gente corre o risco daqui a 20 anos, acaba o petróleo, muitas vezes os royalties são gastos, como foi o caso do Rio, com a questão da Previdência e tudo. E a gente não faz essa transição, porque na verdade a gente precisa... Não traz o retorno que deveria trazer, né? Porque é uma compensação. Porque a gente precisa, a questão da... já não existe mais aquela coisa que o cientista ele não quer interagir com... O cientista quer interagir com o setor da sociedade, o setor empresarial, ele quer fazer essa parceria. Claro, cabe ao cientista na universidade fazer a ciência de qualidade básica, mas ele quer fazer... Agora, essa parceria precisa ter os parceiros. Os parceiros também, o Brasil tem infelizmente, nos últimos anos também, as empresas é muito melhor aplicar no mercado, né, na bolsa, nas rendas, né, na capital, do que fazer um investimento em inovação, que é um investimento de risco e a longo prazo. Mas é esse investimento que fez com que a Coreia fosse a base da economia que a gente vive hoje, a base de toda a economia, né? Os Google, enfim. Então, se a gente não usar, a gente vai cair no mesmo erro. Então, por isso que há uma defesa muito grande de uma boa parte desses recursos serem usados para a educação, uma parte para a saúde, mas uma parte para a pesquisa e o desenvolvimento. Se a gente não fizer isso, a gente vai apagar o nosso futuro. A gente espera ter colaborado para isso com essa edição do debate. E a gente estava falando aqui de inovação, de criatividade, a gente sempre termina o nosso programa com os memes, que é uma das partes que eu pessoalmente gosto bastante de falar. E eu queria começar aqui a nossa sessão de memes aí. Não se anime não, o final de semana chegou e as leituras para serem colocadas em dias também. Esse é o drama de todo universitário. Imagino que tenha sido o drama de você, pesquisador, ainda é o drama, né? Então, fomos à ferida, né? Vamos lá para o próximo meme. O que a gente tem aqui? Seu artigo foi aceito para publicação. Eu vou ligar para minha mãe. Marisa, você já fez essa oração aí, né? Olha, eu vejo muitos alunos fazendo a mesma coisa. Agora a gente avisa o filho. Não, mas não terminou não. Vamos lá, tem mais meme aqui para a gente ver.
Será que a gente ainda tem mais um? Temos um aqui, olha lá. Quando você vai mal na matéria e o professor só observa seu sofrimento. Vocês já fizeram esse olhar? Vocês já fizeram esse olhar, né? Não, de forma alguma, né, Imagina. Gerson? Jamais, Imagina. jamais. Acho que ainda temos mais um meme aqui. Vamos lá. Primeira lei do estudante. Toda matéria acumulada tende a permanecer acumulada, ao menos que uma força chamada prova mude seu estado de repouso. Eu experimentei um bocado disso, dessa lei, quando estava na universidade. Eu confio. É verdade, é uma lei. Temos mais um aqui, vamos ver. Meu cérebro quando todos os professores começam a passar trabalhos ao mesmo tempo. Esse é o cérebro de todo pesquisador. Esse é o cérebro, está pegando fogo. Vamos lá para o dia da defesa. A banca e eu publicando um artigo. É sempre uma vitória, né? Quando consegue ver o trabalho concluído, publicado, é o que importa no fim das contas, né? Sem dúvida, a celebração, né? Maravilha. Eu queria agradecer mais uma vez a participação aqui de vocês no programa, foi excelente. A gente espera ter contribuído aí para esse debate. A você de casa, obrigado também pela companhia. O debate fica por aqui. Reveja essa edição no futuraplay.org. Nos vemos semana que vem.